Dois assuntos vão dominar a pauta política do Congresso Nacional pelos próximos dias, inclusive a partir desta semana. O primeiro é a votação da emenda 29, que regulamenta o repasse de recursos para estados e municípios, especificamente para a saúde, e determina também as chamadas contrapartidas que terão os municípios e os estados. O segundo assunto, não menos polêmico do que esse, mas inclusive ligado diretamente à saúde, é a provável criação da CPMF, o Imposto sobre o Cheque, também destinado objetivamente para aplicação na saúde. Isto não é uma ideia do governo federal, é bom que se diga. Os governadores de todo o país, querendo mais recursos para aplicar nos seus sistemas de saúde, estão liderando este movimento com este objetivo. A terceira pauta, essa sim, sujeito talvez a parar no Supremo Tribunal Federal, diz respeito à repartição dos royalties da chamada camada do pré-sal. Ou seja, o petróleo que ainda sequer começou a ser extraído já gera hoje grandes discussões, tanto do ponto de vista político, administrativo, quanto jurídico. É para discutirmos os vários aspectos dessas questões que estamos iniciando mais uma edição do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. E para discutirmos estes assuntos, nós temos hoje as participações dos nossos debatedores, os professores Rômulo Leitão, que integra a nossa equipe, o também professor Reginaldo Vasconcelos, que além de advogado é também jornalista, e o professor Roberto Martins Rodrigues. Eu sou Arnaldo Santos. Peço a você, assinante, apenas um minuto para um rápido intervalo e já voltamos com mais uma edição do programa Visão Política. Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Se você, assinante, ligou agora, o programa tem hoje as participações dos nossos debatedores, os professores Reginaldo Vasconcelos, Roberto Martins Rodrigues e Rômulo Leitão. E eu queria começar o programa fazendo uma comunicação a você, assinante, e pedindo que o nosso cinegrafista apresente aqui o Dr. Reginaldo Vasconcelos. Eu vou me ausentar do país por uma temporada para estudos nos Estados Unidos e o programa Visão Política terá a liderança e a apresentação, a mediação do professor Reginaldo Vasconcelos. O Reginaldo, para quem não sabe, além de advogado, é também jornalista. Durante muito tempo trabalhou na Tribuna do Ceará. É fundador e vice-presidente da Academia Cearense de Literatura e Jornalismo e integra a nossa equipe aqui da FGF-TV, canal 14 da NET. E vai ser, portanto, o nosso âncora, o nosso mediador durante esse período que estaremos fora. Feita essa comunicação, doutor Rômulo Leitão, eu quero começar. O governo se prepara para esta semana votar no Congresso Nacional a chamada emenda 29. Essa emenda, ela regulamenta os repasses, os aportes de recursos para União, Estados e municípios, que, como sabemos, é de grande necessidade. E há uma polêmica muito grande, porque os estados, a exemplo dos municípios, são obrigados à sua contrapartida. E 16 estados hoje brasileiros, 16 dos 27, não cumprem essa determinação atual, que é a contrapartida de 12% dos seus próprios recursos para ser passado. Não estão cumprindo. E é preciso, primeiro, que cumpram isso para poder essa emenda ser aprovada. Uma vez aprovada, aí sim, fica como no caso da educação. Os estados que não cumprirem estão passivos, inclusive, das penas da lei, com ações, inclusive civil pública e tudo. Essa é, digamos assim, o grande feito dessa emenda.
no bojo dela está a preparação para a criação da CPMF. Na verdade, a emenda, o que falta ser votado é um destaque do Democratas, que retira a criação, a ressuscitação da CPMF com nova alíquota e novo nome, que é uma contribuição social para a saúde. O que eu acho digno de comentar, a princípio, Arnaldo, é que desde a emenda 29 e até um pouco antes disso, os municípios já são obrigados a investir pelo menos 15% do seu orçamento bruto em saúde, 25% em educação. O município de Fortaleza tradicionalmente investe quase 20%, às vezes mais de 20%. Recentemente eu vi um dado em torno de 21% investiu, acima do limite, do piso, né, que é o mínimo que deve ser investido. Só para o assinante acompanhar, está previsto 15% para os municípios, 12% para os estados e 10% para a União, desta vez regulamentado pela emenda 29. Essa questão, os municípios tendem a cumprir, inclusive eu vi dados recentes que o superávit de investimento que os municípios fizeram nesses últimos anos passa de 100 bilhões de reais, ou seja, dinheiro que o município não deveria investir, mas que há uma necessidade premente de investir. Esse é um aspecto que os municípios, não são todos, tem um percentual que não contribui nem com os 15% e sofrem as penalidades dos seus gestores, mas os municípios, dentro dessa lógica aí, vêm cumprindo desde 2000 a sua parte. Os estados, alguns não cumprem, esses como você 16 falou, não cumprem. E mesmo os que cumprem, há uma dúvida sobre os gastos que são utilizados para computar esses 12%, que você coloca até, inclusive... marmita para preso. Alimentação para preso, por exemplo, consta como verba da saúde. Consta como verba da saúde. Realização, já que é um tema muito comum agora no nosso estado, construção de banheiro também entra para a verba da saúde. Então, tem uma série de outras verbas que, com essa emenda constitucional, com essa regulamentação da 29, vai ficar mais claro e vai ficar mais difícil de ser burlado. Outro aspecto, só para introduzir a questão, é em relação à União. A União vem investindo muito menos do que 10%. A grita do governo federal em querer, em não aceitar a votação desse novo patamar, é exatamente porque ela vem investindo perto de 3%, 2,7%, algo em torno disso. E eu ouvia ontem na rádio um especialista nesse assunto falar que desses 3,7%, 2% refere-se a pagamentos que nós, usuários, fazemos aos planos de saúde e temos uma renúncia fiscal. Então, no frigir dos ovos é 1,7% que está sendo investido e pular para 10% realmente vai ser muito difícil se obter esse incremento. Tanto vai ser difícil que o governo já determinou, Roberto, que o Congresso Nacional aponte a fonte. Partindo daquele princípio de que quando você imagina uma política pública, e toda política pública onera o erário, você tem que responder a 3 perguntas. Quanto custa, quem vai pagar e de onde vem o dinheiro? O governo federal está nesse instante, já que o Congresso quer regulamentar, está dizendo, tá bom, então diga de onde vem o dinheiro. Eu sei que eu vou pagar e aceito pagar. Diga de onde. Aí há uma grande discussão. Eu conversava antes da gravação com o vice-líder do governo na Câmara Federal, que é o deputado José Nobre Guimarães, e perguntei a ele sobre essa questão. E ele me disse que ele vai defender lá de que seja taxado tudo que é supérfluo. Quer dizer, que a fonte seja a taxação sobre os supérfluos. Só para citar aqui o que seriam considerados supérfluos: cigarro, bebida, enfim, esses artigos de luxo, de um modo geral, importados inclusive. Essa é a tendência dentro do Congresso Nacional. Isso para poder o governo assumir esses 10%, que hoje, segundo o professor Romulo Leitão fez com muita propriedade, está em torno de 1,7% apenas o seu repasse. Portanto, se os estados, 16 estados não estão cumprindo, o governo federal nem tem, quer dizer, condições políticas de cobrar esse cumprimento, porque ele também não cumpre o que seria o seu dever. A nossa cultura governamental e até da sociedade, toda vez que aparece uma modificação do tipo da emenda 29, envolvendo um aspecto fundamental da política pública, que é a saúde, cada vez mais exigente,
A cultura é logo pensar em se criar novos tributos. Ou ainda que com novo nome, refazer ressuscitar o que foi extinto, etc. Quando eu acho que se envolve também uma outra coisa nossa, que é a hipocrisia. Nós temos aí uma ótima fonte que não é utilizada, que se chama jogo de azar. Eu estou inteiramente de acordo com o governador do Rio de Janeiro quando ele propõe a chamada legalização dos jogos de azar com a cobrança de pesados tributos sobre essa atividade agora considerada contravencional. Por quê? Eu digo que é hipocrisia, porque todo mundo joga. Aliás, todo mundo joga no mundo inteiro. Parece 3 ou 4 países, que eu não me recordo agora quais são, entre eles o Brasil, que olha com aparente nojo a questão dos jogos de azar. Ora, nós sabemos que a União joga, que a União é dona da Caixa Econômica Federal, que é a grande jogadora do país atualmente, que o jogo do bicho, com exceção do Rio de Janeiro e São Paulo, é um jogo limpo, em que os bicheiros pagam rigorosamente o prêmio que a pessoa ganha nas suas pules, né? Então é por exceção que ele se envolve com gangues de outra natureza, como o tráfico de droga. Aqui no Ceará, por exemplo, nós não temos isso, nem em outros estados. A própria legislação que considerou o jogo de azar contravenção foi adotada por um decreto-lei do Marechal Dutra a pedido da Igreja Católica, por pressão do arcebispo do Rio de Janeiro e de outras correntes de opinião católica. Então, para você, uma vez... A origem é hipócrita e a atualidade em relação a isso também é hipócrita. Então, para você, bastava regulamentar o jogo do bicho, teria dinheiro para a saúde tranquilamente. Sobrando, saúde e educação. Sobrando. Reginaldo, só para que o assinante possa ter noção de quão grave é esse problema, bom, não sei se o assinante que nos assiste nesse instante usa o Sistema Único de Saúde. Se ele usar, aí é que ele tem noção do problema que é. Mas eu vou dar só um dado. O IJF, que é o principal hospital de referência do município de Fortaleza, ele gasta, por mês, o que a arrecadação do IPTU da cidade não é suficiente para cobrir. Só para dar uma noção. O que a arrecadação do IPTU gasta, quer dizer, obtém para os cofres públicos, não é suficiente para manter o IJF. Por isso, o Rômulo, então, que como ex-procurador-geral do município, sabe muito bem disso, colocou. Quer dizer, o município de Fortaleza chega a aportar até mais de 20% dos seus recursos. E é uma lógica, aqui no caso do município de Fortaleza, é uma lógica, só um adendo aqui, que é uma lógica invertida. Enquanto os municípios são responsáveis, dentro da divisão das competências da saúde, lá da Constituição, do artigo 196, pela atenção básica, ou seja, posto de saúde, atendimento ambulatorial. Chamado atendimento primário, né? O município de Fortaleza tem o IJF, que consome uma montanha de dinheiro. Que não atende só Fortaleza. Não, atende o estado todo. Atende o Brasil todo. Inclusive o Rio Grande do Norte e o Piauí. E tem mais 5 hospitais, Gonzaguinhas e Frotinhas de médio porte, que simplesmente escoa todo o dinheiro da saúde para esse. Escoa no sentido de dizer que não é uma competência direta do município. Além disso, tem mais de 100 postos de saúde para cuidar. Então é uma lógica completamente, ou seja, se qualquer prefeito quisesse entregar esses hospitais, o governador tem que os hospitais. Qualquer prefeito entregaria. Antes também tomando aqui o transporte aqui do Rômulo, não adenda ao que eu falei, eu acho um absurdo o Estado e o município serem punidos. Porque não é o gestor que não aplica que é punido. É a população desses estados e municípios. Por quê? Reginaldo, a tua percepção para esse problema? Daqui a pouco, no segundo bloco, eu vou discutir a criação da CPMF, só no segundo bloco. Arnaldo, eu acho que o problema da saúde é fulcral, é seríssimo. Agora, ele realmente tem 2 vertentes. Tem esse atendimento finalista, quando o sujeito vai para o hospital, está precisando de remédio, de tratamento, e tem essas providências para evitar que o sujeito adoeça, né? O saneamento básico, os banheiros, essa coisa preventiva, a medicina preventiva, que se ela fosse mais amplamente praticada, a gente não precisava tanto de hospital,
o problema de trânsito, a quantidade imensa de acidentes. Então, a gente precisava atacar os dois lados. Como vocês disseram, a administração pública está tentando somar as verbas das duas coisas para configurar os gastos com a saúde que a legislação determina. Mas, realmente, existem as duas vertentes. E que tem uma certa lógica, né? Quando você investe, por exemplo, na construção de kit sanitário, uma fossa séptica para que o cidadão possa ter na sua casa, obviamente que ele está investindo em saúde. Claro. Né? Isso é análogo, não se pode vai haver menos desconhecer. Quando constrói. Sim, quando constrói. Esse detalhe é importante. É verdade. E apoio aqui a tese do professor Roberto Martins Rodrigues em relação aos jogos. E acrescente principalmente o jogo do bicho, que é uma coisa que está entranhada na nossa cultura e que funciona bem em todo canto, inclusive no Rio e São Paulo. Agora, os bicheiros é que costumam diversificar e os traficantes, etc., não querem a legalização, não. Porque legalizando desaparece uma fonte de corrupção. Não sobra dinheiro para eles, que vai ter que pagar os impostos. E não tem como fazer a chantagem. Claro, Bom, é verdade. Eu vou fazer aqui o nosso primeiro intervalo, e quando voltarmos eu quero colocar nessa discussão para a gente aprofundar um pouco. E a criação do imposto social, né, para a saúde, que é a antiga CPMF, que nesse instante os governadores de todo o estado, de todos os estados, estão querendo que o governo federal crie. E aí, este será o assunto que nós vamos discutir no segundo bloco, porque este também vai gerar grande polêmica, porque o setor produtivo, por exemplo, não quer nem ouvir falar na criação da CPMF. Um instante só. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Discutindo hoje saúde no Brasil, que está na UTI há tempo, agoniza há anos e anos e resiste. Né? A saúde brasileira é, antes de tudo, quer dizer, forte, não desiste nunca, né? Porque insiste ainda em manter. Nós, brasileiros, aqui, infelizmente, nem sempre resistimos, né, à falta dessa assistência à saúde. Bom, vamos avançar um pouco mais. A emenda 29 é uma tentativa de se regulamentar e de se dar um novo incremento de recursos para a saúde, com esses 10% da contrapartida da União. Entretanto, os governadores querem mais. O governador do Rio de Janeiro, o governador do Ceará, que lidera esse movimento, estão defendendo que o Congresso crie, ressuscite a CPMF, chamada agora de Imposto Social para a Saúde. Os empresários, o setor produtivo, não quer nem ouvir falar. E no dia que o empresário quiser ouvir falar de imposto, realmente para mim vai ser uma surpresa. Eu vou pegar aqui uma carona, quer dizer, análogo aqui ao que disse o professor Roberto Martins Rodrigues, e vou deixar aqui uma sugestão para a liderança do governo no Congresso Nacional. E que tal, ao invés de criar uma alíquota diretamente sobre cada um dos cidadãos brasileiros, como era a CPMF, você fazer algo, sei lá, bipartite, se posso usar essa expressão. Tira uma parte das chamadas loterias, que o governo federal aí abundantemente disponibiliza, né? As chamadas mega-senas, as não sei o que aí, as quadras, as quinas. Tira um percentual maior deste setor, que já está regulamentado, e a sociedade brasileira apenas complementaria com um percentual ainda menor. Esta é a sugestão que eu estou dando aqui ao governo, ao Congresso Nacional, quer dizer, humildemente, no caso de ser inevitável a criação da CPMF, o Imposto Social sobre a Saúde, para que se possa efetivamente melhorar esta situação. Professor Rômulo, então. Bom, CPMF, né? CPMF, porque este é um assunto que o Congresso vai ter que se debruçar, que os governadores não abrem mão. A carga tributária, a gente não precisa dizer, brasileira, que é uma carga muito alta, uma das mais altas do mundo. Isso aí é lugar comum e é pressuposto para a gente começar a falar. Agora eu queria fazer só uma digressão a respeito da questão da saúde, do SUS, antes de entrar na CPMF, que a gente tem uma mania, nós brasileiros, tem uma mania de achar que aqui é pior do que nos outros cantos. E a saúde pública no mundo todo não é essa maravilha toda que a gente imagina que seja.
Se você não tiver um seguro saúde nos Estados Unidos, você vai sofrer também. Na Inglaterra, você não vai conseguir fazer um tratamento dentário de qualidade se você não tiver dinheiro. Tem dificuldades em todos os países. Também a gente tem que ponderar isso, colocar isso na discussão. Não é essa maravilha toda. E o Brasil tem 2 SUS. Tem um SUS da alta complexidade que paga muito bem, que os empresários do ramo de hospitais querem, porque querem receber do SUS, porque são cirurgias de alta complexidade que paga-se muito bem. E tem um SUS que paga muito mal, que é esse atendimento primário, essa coisa. Tem essas 2 vertentes. Quanto à remuneração desse serviço, que não tem fim, você pode inventar o dinheiro que for, que ainda vai ter carência, porque saúde é assim que funciona mesmo. Tinha um ex-secretário de saúde, um amigo nosso, o Galeno, dizer que é um poço sem fundo. Você pode colocar que vai precisar de mais dinheiro e é necessário mais dinheiro. A criação da CPMF, eu ponderaria da seguinte maneira: por que não taxa as grandes fortunas, que está na Constituição desde 88? Por que não legaliza, como o professor Roberto Martins falou, um percentual do jogo de azar? O da Caixa Econômica que você falou já é taxado. Pois não. O decreto-lei do Marechal Dutra faz exceção para as loterias já existentes na data do decreto-lei. Ora, se considerou tudo contravenção, tudo menos tudo, ou tudo menos alguma coisa, por que não fazer a mesma coisa agora? Por que essa vergonha com relação ao jogo, quando todo mundo sabe que todo mundo joga? Agora, em relação à CPMF... A taxação das grandes fortunas é uma boa discussão, sobre a qual o Congresso não quer nem ouvir falar. Meus bisnetos não vão ouvir. Não vai ter nunca. Primeiro porque eles vão dizer que ninguém tem grandes fortunas. Mas é uma boa fonte de recursos. É uma fonte que resolveria com pouca gente. Agora, em relação à questão da CPMF... Aliás, os republicanos também agora nos Estados Unidos também não quiseram taxar, não. O Obama propôs e eles derrubaram. Não quiseram de jeito nenhum. Em relação... É uma coisa para o mundo inteiro. Em relação porque à CPMF, é o partido das grandes fortunas. Em relação à CPMF, tem outro aspecto que é um imposto extra fiscal. Ele tem uma função fiscal de arrecadar, mas ele tem uma função também de fiscalizar, de identificar quem está fazendo movimentação. E isso a elite não tem interesse algum de fazer. Baixar a alíquota, você pode isentar, como já era isenta a CPMF, muita gente, a maioria da população isenta. Ou seja, se você for na essência da questão, sabe? Reginaldo Vasconcelos, o problema para o professor Romulo Leitão não está nem no percentual que se vai cobrar a mais, porque ele seria extremamente baixo, principalmente se dividido, como disse, tirar um pouco dos jogos, das mega cenas e uma parte do cidadão comum. O grande problema é que ele tem esse poder fiscalizador sobre as movimentações, daqueles que não pagam impostos. Reinaldo, para terminar esse negócio do jogo, eu me lembrei agora, as quermesses, famosas quermesses, e outras atividades de igrejas, todas elas têm um simulacro de bingo, de sorteio, tudo isso é jogo de azar. Você quer taxar até os bingos da igreja agora? Não, eu quero dizer... Aí você vai ser demonizado. Eu quero dizer que isso define mais ainda a hipocrisia. Ah, sim, porque, nesse sentido. Porque a própria igreja também faz lá. A própria igreja promove lá seus jogos, sorteios. Toda parte do Brasil se faz sorteio para tudo. É por isso que você é o grande pecador. E eu não sou jogador, veja bem, eu não tenho interesse. Mas existe esse puritanismo absurdo em relação ao jogo que não tem cabimento, eu também acho. Agora, nós estávamos falando sobre todas as sugestões que foram apresentadas aqui, pelo professor Rômulo, professor Roberto, eu acho válidas. Taxação de grandes fortunas, que tem as dificuldades que se sabe que tem, a legalização dos jogos, tudo, na minha maneira de pensar, menos imposto. Menos imposto, porque, Arnaldo, o Brasil, que é um país agrícola, vem tendo vários símbolos disso de dificuldades financeiras. Foi a saúva que atacava as plantações, foi o bicudo do algodão, foi a vassoura de bruxa, foi a inflação, foi a dívida externa. Mas, subjacente a tudo isso, teve sempre 2 grandes problemas: tributação e corrupção, que são problemas antiquíssimos, que vêm da época de Cristo. Lá na época de Cristo já tinha imposto, os grandes imperadores já cobravam impostos da população, você trabalhava, já tinha que dar uma parte. Também.
Hein? Já tinha advogado. Já tinha advogado. Pois é, e já tinha corrupção. Então o imposto, essa coisa de estar sempre taxando, sempre criando novos impostos, no meu entendimento... Hipocrisia e falta de criatividade. E alimenta a possibilidade de mais corrupção. Está aí o exemplo dos banheiros demonstrando. Então é saber se realmente faltam recursos, até que ponto faltam recursos, até que ponto a administração não faz o que deve, não faz o seu dever, né? Antes de se pensar em pesar sobre os ombros do cidadão trabalhador através da taxação. Até porque eu sou jejuno em economia, mas li e acompanhei diversos comentários no sentido de que a CPMF, ela produziria a bitributação, né? Você está comprando um produto que já tem sobre ele um imposto e aí você vai pagar um imposto sobre o pagamento daquele produto. Então é uma coisa complicada. Ela funcionaria muito bem no imposto único, como ela foi pensada, porque aí não havia esse risco de bitributação. Mas o imposto único não tem o efeito extrafiscal, né? Ele pega todo mundo igual. Reginaldo, mas esse argumento que os empresários colocam da bitributação, ele foi facilmente desconstruído na medida que foi demonstrado que o imposto só incidia sobre as movimentações financeiras, não era sobre a aquisição de bens de nenhuma ordem. Agora, ninguém que fica aplicando, pega o dinheiro, os seus lucros, que são legítimos, e ficava especulando em tudo quanto é tipo de especulação de aplicação que existe, seja em bolsa, seja nos CDBs da vida, era sobre esse que incidia. E é aí onde está o grande gargalo, porque o governo, então, através da Receita Federal, do Banco Central, passaria a ter acesso, passaria a ter controle sobre essa movimentação financeira, que é exatamente aquilo que o governo não sabe. Isso ia incidir lá na frente do imposto de renda, se ele sonegasse, que, como a gente sabe, também faz parte da cultura brasileira a sonegação, notadamente por parte daqueles que podem pagar. Arnaldo, e tem mais um ponto sobre a CPMF que eu queria propor, que é a questão política, a questão moral, que a CPMF era uma coisa que o governo tentou manter, o governo da situação, o governo de esquerda, e não conseguiu. Então pode ser que ele esteja querendo moralmente se recuperar. E essa questão da contribuição da saúde, que agora é o novo nome da CPMF, tem também um link com a questão do pré-sal, né? Não sei se você vai falar, a gente vai falar disso, mas... O terceiro bloco é o pré-sal. A gente volta aqui para pegar o petróleo que não se extraiu ainda, que precisa estar a $100 o barril para ter viabilidade econômica, que a gente já está brigando sobre a distribuição, também estão tentando vincular para a saúde. Agora, qual é a solução? O fato é que, por exemplo, o doutor Galeno, taumaturgo, que é médico, ele diz isso, que é um poço sem fim. Quanto mais recursos você põe, mais a saúde vai reclamar recursos. Eu faço aqui um paralelo. Esse é como hoje o trânsito está um caos em Fortaleza. Você abre uma via com 8 pistas aqui e 24 horas depois de inaugurada, ela já está saturada novamente, porque todos os veículos vão procurar aquela via. Isso não tem jeito. Agora, uma coisa é certa, as pessoas têm que continuar morrendo à míngua nas filas, sem atendimento à saúde? Quanto é que custa isto para o Estado, em outras atividades paralelas, a não assistência à saúde que dê ao cidadão um mínimo de qualidade? Eu vou fazer uma provocação aqui, Arnaldo. Eu não tenho um número exato, mas é um percentual incrível a quantidade de motoqueiro que entra lá no JF acidentado todo dia. Vamos ver quantos desses motoqueiros também estão... Eu, pessoalmente, vejo pelo menos 2 acidentes por dia. Pronto. Vamos extrapolar um pouco e ver também essa questão, como é uma questão bem mais complexa. Você vê também gente embriagada lá, que quer custo para o Estado. Você vê motoqueiro embriagado, você vê violência, você vê uma série de coisas. Eu vi uma reportagem, uma propaganda que eu recebi na internet sobre lá no Rio de Janeiro fizeram o seguinte: todo mundo pedia a conta num determinado bar, recebia a conta e a conta via R$48 mil, R$32 mil. E a pessoa, obviamente, se dirigia lá para o caixa e disse: como é que essa conta veio R$42 mil? Não, é porque o senhor está dirigindo e está bebendo, e se o senhor fosse acidentado, o custo da ambulância vai ser esse, o custo do oxigênio vai ser esse, uma equipe médica vai ser essa, e saiu, e as pessoas realmente ficavam espantadas, que é a questão coloca a culpa sempre no Estado. Mas esse custo todo da saúde também tem uma contribuição, nesses casos de acidente,
da população também. A população tem que ter um pouco de consciência nesse sentido. E é porque nós não temos a tradição de fazermos avaliação de impacto das políticas públicas. Está aí um bom estudo, daria um bom estudo de avaliação de quanto custa, né, para a saúde hoje, da CPME, por exemplo, do JF, só com os casos de acidentes ou agressões físicas motivadas da bebida, motivadas pela bebida. Uma boa avaliação de impacto. A gente taxa a bebida, a bebida, aumenta a taxação da bebida e joga para a saúde também, já que é causa. Se tiver um estudo dessa natureza, estou dizendo, na verdade o que a gente está dizendo aqui não tem nenhum especialista falando, a gente está falando como cidadão, mas tem várias alternativas que você pode estudar para tentar combater esse problema. Quando eu estudava direito, engraçado você citar a motocicleta, o trânsito de Fortaleza não era tão complicado como é hoje, e o meu professor de direito penal, que de medicina legal, que era o doutor Pedro Brito, que era diretor do JF, ele citava o problema da bicicleta. Ele disse, olha, os ciclistas morrem como baratas nas esquinas dessa cidade, porque eles se acham seguros naquela estrutura metálica. Uma coisa que ele não faria a pé, ele faz na bicicleta. Ele acha, ele tem muito menos mobilidade para se sair de uma coisa, ele acha, então ele vai entre os caminhões e os ônibus. Talvez essa época fosse uma época em que as pessoas estivessem migrando do ônibus para a bicicleta. Hoje é a motocicleta e com álcool, então, amigo. E hoje é a bicicleta e a motocicleta. Duas e as rodas, bicicletas andam na contramão. Duas rodas, um veio de duas rodas, eu tenho motocicleta, duas rodas foi feito para cair, um dia você cai. Você é motocicleta? E acrescente que aqueles carros de coleta de lixo popular, né, digamos assim, que uma vez a prefeita, conversando comigo, disse que tinha um projeto para motorizar aqueles carros, que o próprio ser humano é que leva, puxa, eles passam o dia todo rodando a cidade e muitas vezes na contramão. Bom, que é outro empecilho da área do trânsito. Eu vou fazer mais um intervalo, que a produção já me avisa que o nosso tempo já se esgotou para esse bloco, que é para que quando a gente voltar no próximo bloco, a gente possa discutir, por exemplo, o pré-sal. Porque o pré-sal será a terceira pauta política sobre o qual o Congresso Nacional vai ter que se debruçar e, mais uma vez, tem um movimento, dessa vez dividido. Para a criação do CPMF, os governadores estão todos unidos. Para a distribuição dos royalties do pré-sal, não. Metade, no caso dos do Nordeste, querem participar e os que detêm hoje as chamadas jazidas de petróleo não querem distribuir com o Nordeste. Um instante só e a gente volta. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET, rede pública de televisão cearense. Se você é assinante ligou agora, o programa tem hoje as participações dos professores Roberto Martins Rodrigues, Rômulo Leitão e Reginaldo Vasconcelos. O Reginaldo que assume já a partir da outra semana o comando aqui do programa, enquanto nós estivermos ausentes. E eu quero colocar nesse último bloco o tema talvez mais polêmico da pauta política do Brasil para esse final de ano e certamente o início do próximo ano, que é exatamente a questão da distribuição dos royalties resultante da exploração do petróleo da camada de pré-sal, em que todos os governadores do Brasil estão nesse instante, quer dizer, todos não, 2/3 estão nesse instante fazendo a maior pressão do governo federal para que seja uma distribuição equânime. Há, inclusive, uma emenda do deputado Ibsen Pinheiro aprovada pelo Congresso, mas aí sob muita discussão com relação... Foi vetada pelo presidente Lula e ainda hoje era discussão, porque ele colocava exatamente nessa situação de igualdade e não quer. Mas, antes de tudo, para o assinante, eu pedi o auxílio ao professor Roberto Martins Rodrigues e ele fez uma pesquisada pela internet. Você sabe o que é o pré-sal e onde ele está situado? Eu vou ler para você aqui só um parágrafo aqui. É uma porção do subsolo que se encontra sob uma camada de sal, situada a alguns quilômetros abaixo do leito do mar. Acredita-se que a camada de pré-sal, formada há 150 milhões de anos,
possui grandes reservatórios de óleo leve, ou seja, de melhor qualidade, e que produz petróleo mais fino. De acordo com os resultados obtidos através de perfurações de poços, as rochas do pré-sal se estendem por 800 quilômetros do litoral brasileiro, desde Santa Catarina até o Espírito Santo, e chegam até a 200 quilômetros de largura. Ou seja, as estimativas de extração do pré-sal é de que cerca de 10 bilhões de barris de petróleo, portanto, o suficiente para elevar as reservas da Petrobras em até 60%. O que tornaria o Brasil, quer dizer, o quinto maior produtor, ficando somente atrás do saudita Irã, Iraque, Kuwait e Emirados Árabes. Aí OPEP. viria o Brasil. Estaria na OPEP, certamente. Esta é a razão de toda a polêmica e que terá que ser regulamentada. O americano está enfraquecido, né? Senão ia invadir aqui e dizer que está defendendo a democracia. A guisa, né? A guisa de defender. Bom, isso aqui envolve, mais do que questões políticas, envolve questões jurídicos constitucionais, sobre a quem pertence, afinal de contas, os recursos minerais no subsolo brasileiro. Pertencem à União, ao Estado-nação? Pertencem aos estados regionais? Essa é a grande briga. Por exemplo, os governadores do Espírito Santo e Rio de Janeiro, só para citar os dois mais nervosos e mais, portanto, senhores absolutos do direito sobre essa extração de petróleo, acham que pertencem a eles, porque está nessa bacia. Professor Rômulo Leitão. Bom, do ponto de vista jurídico, é relativamente simples, porque a Constituição fala no artigo 20 que são bens da União, dentre eles as reservas de minério na plataforma continental e na zona econômica exclusiva, que é uma zona de 200 milhas, que são 360 quilômetros do pré-mar para o mar, que integra os bens da União. Mas tem um parágrafo lá no artigo 20 que diz que esse produto dessa arrecadação deve ser distribuída com estados e o Distrito Federal, com esses estados que estão brigando. Federados. Eu queria fazer antes disso, o que é que tem hoje, só para situar o assinante, como você fala, existe uma emenda Ibsen, do Ibsen Pinheiro, do deputado Ibsen, emenda Ibsen, o senador Ibsen Simon, que assinou juntamente no Senado, que distribui com os municípios, faz um fundo de 50% para os estados, 50% para os municípios, do que não couber à União, do restante, fora a parte da União, divide-se com todos os estados. Houve realmente uma rebelião dos governadores, principalmente do Rio de Janeiro, que inclusive chorou em público, porque o Rio de Janeiro ia quebrar, então tem um aspecto meio histriônico lá na personalidade dele. Mas eu queria só fazer um adendo, o seguinte: se você, do ponto de vista de nós aqui, que somos aqui do Ceará, que somos dos estados que não nos beneficiariam com a atual situação, é muito difícil a gente fazer uma análise absolutamente imparcial. Mas eu queria só fazer uma ressalva. Quanto das riquezas desse país não vieram para o Nordeste e foram para o Sudeste? Quantas universidades já foram construídas aqui em comparação ao Sudeste e ao Sul? Será que não era hora da gente fazer uma partilha mais equânime dessa riqueza que, como você fez a ressalva, não gerou um tostão ainda de lucro, está numa profundidade, a viabilidade econômica dela depende da cotação do petróleo, do barril de petróleo internacional, que tem que ser acima de $100, porque senão é inviável economicamente explorar. Mas a reflexão que eu coloco é essa: será que a gente não está na hora de também dividir isso com todo mundo? É muito recurso. Aí entra a perspectiva da chamada desigualdade regional, que você alude nesse instante. Que é também constitucional. Está na Constituição. Está na Constituição. Você lembra muito bem isso, né? Agora, quem detém o poder político, geralmente detém o poder econômico, ou vice-versa, né? Não aceita, não pensa dessa forma, porque assim, é como se só existisse o outro Brasil, como os vários Brasis que nós conhecemos. Professor Roberto, qual é a sua percepção? Porque isto é matéria, sim, para dirimir, para ser dirimida, para ser regulamentada pelo Congresso Nacional. Mas, pelo andar aí das coisas, deverá parar no Supremo Tribunal. Isto, certamente, a judicialização da política uma outra vez. Depois da brilhante exposição do Rômulo,
Eu só faço dizer que estou plenamente de acordo com ele. Porque a Constituição é muito clara. Embora eu também participe da tese de um grande jurista que se debruçou sobre a história jurídica de Roma, o Jelinek. Ele dizia, os romanos diziam que a interpretação não era necessária quando o texto era claro. E o Jelinek dizia que só se chegava à conclusão de que o texto era claro interpretando. Né? Ele dizia, interpretar sucessa-te clares. Quer dizer, sendo claro não precisa interpretar. Mas como é que a gente sabe que é claro? Então, a pegada a esse sofisma, hoje é que os grandes estados, aqueles, como você disse muito bem, detêm o poder econômico e, consequentemente, isso reflete também na dominação do poder político, dificilmente vão querer abrir mão. Mas a pressão social, a pressão popular, às vezes, opera milagres. Se o resto do Brasil se unir, a Constituição vai ser obedecida, porque ela não fala em divisão diferenciada, não. Ela fala em partilha entre os estados e demais entes federados. Então, eu sou de opinião que o que sobrar da União, que é a verdadeira dona da propriedade, onde está possivelmente o pré-sal, ela deve partilhar equanimemente com todos os estados e entidades. Se a Constituição já regulamenta, já determina que essa partilha deve ser equânime, pois esses recursos pertencem, portanto, à União, qualquer lei, qualquer regulamentação do Congresso Nacional que fira o que determina o artigo 20 da Constituição, mencionado aqui pelo professor Rômulo Leitão, então está passivo de discussão no Supremo Tribunal Federal. Posso concluir, Reginaldo, que dentro desse ponto de vista, os governadores do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, que são os mais... Paulo, né? E São Paulo. São Paulo também quer se que são os maiores detentores, digamos assim, essa bacia do entender deles, quer dizer, está em territórios que pertencem a eles. Nesse caso é uma luta deles em glória. Em glória. Arnaldo, eu vou fazer aqui uma análise jurídica do caso. Para que você tenha direito a auferir alguma coisa, você precisa ter um mérito, você precisa ter uma virtude, não é, que lhe dê esse direito. Ou você precisa ter uma lesão que precise ser compensada, que precise ser reparada. Não é virtude dos estados que detêm, que estão próximas a essas bacias de petróleo, a existência dessas jazidas, não é. Porque você pode imaginar que a beleza geográfica do Rio de Janeiro, não é, as águas, as matas, sejam riquezas, sejam virtudes daquela região, daquele estado. Mas o que está no subsolo, que pertence à União, não. Então, isso aí não se encontra existe porque são várias verbas que esses estados oferem. Não são só os royalties. Tem mais um direito pela assinatura, tem uma verba trimestral para a ANP, são várias verbas. Algumas delas dizem, bom, é para reparar os danos ambientais que aquela região pode sofrer. Até aí tudo bem. Agora, em relação aos royalties, não há razão de ser de que o Estado, em função de estar mais próximo de uma jazida que pertence à União, ele aufira essa vantagem maior. Eu não sou a favor de se mexer no que está feito. As leis que já existam, que já garantam o petróleo que já se extrai, por uma questão de segurança jurídica, de direito adquirido, que se deixe como está. Mas o pré-sal, não é, que é uma previsão, é uma presunção de que esse direito virá, deve ser equanimemente dividido e até, talvez não tão equanimemente, porque os iguais têm que ser tratados desigualmente. Os estados mais pobres são mais carentes, a União precisa ter vistas para isso, né? Porque você vai beneficiar estados mais ricos, que têm virtudes naturais. Senão, como é que você cumpre outra disposição constitucional da superação das desigualdades regionais? Então, acho que, pelo contrário, deveria se ver o pré-sal, inclusive em relação à saúde, que os estados mais pobres sofrem mais o problema da saúde, devia essa divisão ser desigual no sentido de igualar melhor os estados do Brasil. O então presidente Lula, logo que foi descoberto, quer dizer, a camada de pré-sal e os estudos estavam há
indicar, quer dizer, esse grande potencial a ser explorado, ele disse que a parte que couber à União, essa parte será prioritariamente designada para 3 setores: ciência e tecnologia, educação e saúde. Ele deixou isso bem claro. Quero crer que este seja o pensamento da presidente Dilma Rousseff, porque são 3 setores extremamente carentes ainda do Brasil, né? Basta nós olharmos para os nossos índices alarmantes de pobreza extrema, cuja uma política de combate está aí em curso, para já dar uma noção de quão importante será a destinação dos recursos para essas vertentes, porque nenhum país vai vencer atraso e, consequentemente, suas mazelas sociais sem desenvolvimento científico e tecnológico, né? E cuja base é a educação para poder chegar a isso aí, e sem uma saúde minimamente de qualidade. E a União faz jus a 70% dos royalties. São 5% sobre o valor do petróleo, e a União leva 70%. O Estado leva 20% e os municípios próximos 10%. A divisão é assim. Mas o Brasil tem uma coisa engraçada, sabe? Entre outras coisas. Por exemplo, aqui em Fortaleza, o Romulo pode falar muito melhor do que eu sobre isso. Eu vejo na prática, porque converso com as pessoas. As chamadas vagas de táxi, hoje tem uma noticiazinha perdida no jornal, são concessões, não é isso? Permissões. São permissões, não é concessão não? Não. Prefeitura. Permissão, então, ainda pior, ainda é mais sério. E nós sabemos que há monopólio de alguns filizados que alugam, pasme aí, alugam a permissão pública por muito dinheiro, um salário mínimo por mês, às vezes 2, daqueles taxistas que não foram ainda aquinhoados. Qual é o paralelo aí que você quer fazer com eu quero dizer o seguinte: como o negócio é da União, é justo que a distribuição seja equânime. O assinante talvez fique se perguntando, sim, vocês estão falando do que mesmo? O que isso representa? Qual é o potencial de exploração do pré-sal no Brasil? Essa é uma pergunta que o site da Veja coloca e responde bem objetivamente. Estima-se que a camada de pré-sal contém o equivalente a cerca de 1,6 trilhão de metros cúbicos de gás e óleo, com essa qualidade superior da que nós temos até agora. O número supera em mais de 5 vezes as reservas atuais do país. Só o campo de Tupi, porção fluminense da Bacia de Santos, haveria cerca de 10 bilhões de barris de petróleo, com essa qualidade superior, o suficiente para elevar as reservas de petróleo e gás da Petrobras em até 60% e colocar, como eu disse, o Brasil atrás somente do Irã, Iraque, Kuwait e Emirados Árabes, sendo, portanto, o Brasil aí o 6º integrante da OPEP. Nós estamos falando de uma riqueza, quer dizer, extremamente vultosa para a situação. E o aspecto político que está sendo discutido nessa semana, na verdade, eu acho que estão tentando colocar para outubro, é o veto do presidente Lula a essa divisão equânime. No caso da emenda do Ibsen Simon, foi feito um veto do presidente, dizendo que não havia no projeto, o veto na época foi que não havia no projeto discriminação correta de quais seriam o que caberia a cada município, a cada ano. Prefeito, foi um tecnicismo. Na verdade, o veto do presidente... Tecnicismo, portanto, não entra no mérito. Não entrou no mérito da repartição, nem do Pacto Federativo. O Congresso dificilmente derrubará esse veto hoje, em função da maioria que o governo detém e qual seja a interpretação atual da presidente, que já tem problemas demais hoje, do ponto de vista político-administrativo. Vão acabar atrelando uma coisa. Entretanto, é bom que se diga o seguinte, esta opção, quer dizer, a derrubada pelo veto, se o governo quiser, significa o governo ficar ao lado da maioria da população e da maioria dos políticos brasileiros, porque deixa de ter predominância 3 estados, né? O Espírito Santo, o Rio de Janeiro e São Paulo. Portanto, vai ficar bem na fita com 24 outros estados e, portanto, com 90% aí, 90 não,
mas aí com 65% da população, porque vendo. esses 3 estados concentram. Eu não estou vendo muita mobilização para essa situação. Por parte dos interessados, eu não estou vendo, pelo menos não está repercutindo mobilização no sentido de tentar derrubar o veto e fazer uma repactuação nisso. Porque a grande mídia fica exatamente São Paulo e Rio, né? Mas eu quero pontuar um detalhe interessante aqui, Roberto. O pré-sal é o ovo na galinha, não é? É uma coisa para o futuro. E as pessoas, a humanidade tem tido o veso de examinar a economia futura olhando a economia do passado. No começo do século passado, se achava que no ano 2000 a humanidade estaria famélica, estaria faminta, porque eles calculavam a capacidade de produção de alimentos. Então, eles não poderiam prever que a tecnologia fosse dar um plus muito grande, como deu na produtividade. Fantasma malthusiano. Então, nós estamos agora analisando um petróleo de alta qualidade, que está muito longe no subsolo, enquanto o mundo todo procura fontes alternativas de energia, não é? Alternativas à queima dos combustíveis fósseis. Então, a gente pode morrer na praia. No dia que a gente chegar lá, o petróleo não tenha mais o valor que tem hoje. Você fez me lembrar uma frase do Milo Fernandes, diz, no longo prazo estaremos todos mortos. Né? Mas não tão longo prazo assim. Mas é verdade, pode ser que quando a gente alcance essas jazidas de petróleo, Arnaldo, elas não tenham mais o valor que teriam hoje, porque a cada vez se desenvolvem técnicas. Mas a matriz energética caminha hoje para as chamadas energias limpas. E não as energias fósseis. Entretanto, ainda é muito incipiente a capacidade de geração dessas energias limpas, quer dizer, chamadas energias renováveis, e o petróleo ainda vai, durante muito tempo, predominar. Não vai acabar isso logo agora. Não vai. Logo agora não, a gente descobre. Até porque os mesmos que buscam hoje a construção, o desenvolvimento de uma nova matriz energética, são os mesmos que vão, paralelamente, utilizando o máximo toda essa já existente. Da tradicional, né? Da tradicional, sem dúvida alguma. Bom, com essas colocações, eu quero finalizar aqui mais uma edição do programa Visão Política, pela FGF TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Discutimos no programa de hoje a questão da saúde, regulamentação da emenda 29, provável criação da CPMF e também agora um outro ponto polêmico, que é a regulamentação da distribuição dos royalties. Agradecendo, portanto, as participações dos nossos debatedores, os professores Rômulo Leitão, Reginaldo Vasconcelos e Roberto Martins Rodrigues, e em especial agradecendo a você, assinante, com o convite para um próximo Visão Política. Muito obrigado e até lá.